Glória a Deus, paz seja convosco, paz do Senhor, paz de Cristo, Shalom Adonai, né? Não sei como é que você fala, mas que nessa manhã, uma manhã de milagres, amém, irmãos? Nossa, 5 pessoas acreditam, é uma manhã de milagres, amém, irmão? Mano, ajuda lá, pega lá o violão, por favor. Eu creio que é uma manhã de milagres, queridos. Enquanto nós estávamos orando ali na sala de oração, o Senhor trouxe isso ao meu coração. Essa manhã é uma manhã de milagre. E deixa eu te dizer algo, queridos. Não se acostume a viver uma vida sem milagres. A vida do seguidor de Jesus, aquele que crê, aquele que acredita em Jesus, é uma vida de milagres. Aí você vai me perguntar, Simon, mas o milagre é aquilo, é o pão, é o maná do deserto, é o coxo andando, é o cego chegando também. Tudo isso é milagre. Mas existe milagre no ordinário, amém? Quando você consegue pagar suas contas em dia, quando você consegue, respeitar ou engolir uma ofensa que necessariamente você queria segurar pelo pescoço o irmão, não é verdade? Mas aí você lembra que Jesus te ensinou que você precisa ser manso e humilde. Então isso é milagre. A nossa vida ela é pautada em milagre, de milagre em milagre. A Bíblia diz, mas que a nossa vida é de vitória em vitória. Então olha ali a Tati com um milagre nos braços. Ontem eu conheci uma família que, uma mãe e um pai que ela não consegue gerar. Já fez alguns tratamentos e não consegue ter filho. E talvez ela poderia ficar escondida em casa, dizendo, chorando, se lamuriando. Mas sabe o que ela faz, William? Ela faz ovos de chocolate e distribui para crianças. Eu falei, meu Deus, olha esse milagre, Senhor. Olha o milagre que o Senhor está fazendo na vida dessa mulher. Poderia ser uma mulher amargurada, infeliz, mas ela está frutificando o amor de Cristo. Então, queridos, não se acostume a viver uma vida assim. Às vezes passa de percebido. Nós passamos uma semana, mais um domingo, mais uma Páscoa, estamos aqui para a glória e a honra de Jesus. Outros tanto perderam a vida por muito pouco. Talvez estão numa situação caótica agora, mas nós estamos aqui, tua família está em casa, teus filhos, você tem colocado em algo na mão e aquilo tem frutificado, irmãos, isso é milagre de Deus. Não consigo ver, enxerga, olha para esse bonitão e essa bonitona que está do seu lado. Esse é um milagre vivo. Irmãos, alguém mais além de mim é um milagre que não era para estar aqui, está aqui. Não, nossa, 3 pessoas, irmão, quem quer fruto de milagre, por favor, levante suas mãos. Você ainda não é o suficiente, olha para aquele homem ali, William, é um milagre vivo. Se você caminha com ele, você sabe que o William tem tantas dificuldades. Tem tantas dificuldades de saúde, mas ele está aqui louvando ao Senhor. Eu nunca vi o William reclamando. Eu nunca vi o William dizendo, eu não vou, eu não quero, eu não vou fazer. Se você não sabe, o William é transplantado. O William não enxerga de um lado, não é verdade? Ele dá uma escaneada de vez em quando, assim, por isso que você vê, né? É o pastor que brinca com ele. E você vai ouvir a história do William e ele vai dizer, Simon, não era para me estar aqui. E dentre outros irmãos. Então olha para essa pessoa e diga para ela, você é fruto de milagres. Ou melhor, diga para ela, você é um milagre vivo, amém? Aleluia, obrigado, Senhor. Irmãos, a Páscoa é um milagre. Esse dia é um milagre. Porque em lugar nenhum você vai ver um Deus que se entregou por aqueles que Ele o ama. Não apenas se entregou, mas Ele foi humilhado, Ele foi escarnecido. Eu já estou adiantando aqui a palavra. E eu pergunto para Deus, eu falei, Senhor, por que Jesus não morreu de uma forma assim mais negociada, né? Porque Ele não teve um mal súbito e tropeçou e caiu, está ali, estava morto já.
Porque ele não sofreu um infarto, morreu, sacrificou, irmão Edson. Não morreu? Era isso, mas não. O nosso Jesus, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi crucificado, ele foi martirizado, ele recebeu uma coroa de espinhos, irmãos. Ele foi talvez apedrejado, cuspido. A Bíblia diz que ele se fez maldito. Irmãos, olha só, deixa eu falar para vocês. Eu acredito que nenhum homem na história sofreu ou sofrerá tanto como Jesus sofreu. Ninguém mais sofrerá como ele sofreu. Aí você vai dizer, mas por quê? Eu também não sei. Mas talvez eu tenha um pano de fundo e o resumo que eu posso te dar é por amor. É simplesmente por amor, simplesmente por não abrir mão da sua criação que estava afundada no pecado, condenada. Ele diz, não, eu vou me entregar por amor. E o Márcio, alguns domingos atrás, ele trouxe, o conceito de amor. Eu não vou falar tão bem como ele, eu não vou saber explicar tão bem como ele. Mas é que na verdade, irmãos, nós temos dificuldade de, talvez, tirar esse sapato aqui, senão vou cair, não vai ser na unção, vai ser cair de cara no chão. A gente tem dificuldade de explicar ou de entender o amor de Deus. A verdade é que nunca nós vamos entender. Mas as Sagradas Escrituras estão aqui para nos auxiliar. E uma coisa que eu posso dizer a vocês, que no ato da criação, Deus nos concedeu muitas coisas para o homem. Concedeu sabedoria, concedeu o poder de ressignificar, concedeu inteligência, concedeu o poder de ir lá conquistar, de criar, de desenvolver. Mas algo que Deus não deu para o homem, eu e você não temos esse poder, queridos. É o poder de salvar a si mesmo. Nós não temos o poder de passar uma borracha em branco no montoeiro dos nossos pecados. Nós não temos poder de dizer, talvez você, assim como eu, tem uma lista grande, de pecados, de erro, de mentira, de ter ofendido alguém, de pensamentos maus. Mas eu e você não temos esse poder de dizer, não, eu estou perdoado agora. Eu vou rasgar os meus pecados. Eu não tenho esse poder, nós não temos esse poder, queridos. O homem nunca vai conseguir, se salvar a si mesmo. Sabe por quê, irmãos? No ato do pecado, quando Adão e Eva decidem desobedecer a Deus, eles não estavam apenas desobedecendo a Deus, apenas comendo o fruto. Eles estavam decidindo a se separar de Deus, daquilo que Deus tinha feito, construído, daquele ecossistema, daquele ambiente de bênção, de prosperidade, de proteção. Por quê? Não pensa num lugar legal que devia ser, William, era no jardim, do tal do Jardim do Éden, Meu Deus, era açaí o dia todo, manga, irmão? Irmão que é amazonense sabe o que é, só amazonense e paraense sabe o valor do açaí, irmãos. Então era açaí o dia todo, era, sei lá, a fruta que você gosta, era espetinho de berinjela, nossa, era, sei lá, era chuchu, dava pra... Irmãos, se você gosta de chuchu, vamos fazer uma oração forte na sua cabeça, amém? Mas era paz, tinha trabalho, porque Adão, uma das missões que Deus deu para ele foi cultivar, plantar, cuidar, e estava lá ele e a sua esposa, era tão bom, mas tão bom, Sidney, que eles andavam nuzão, irmãos, olha só, coisa boa, e não tinha vergonha, e não tinha imoralidade. Por quê? Porque eles eram a imagem e semelhança de Deus. Eles não tinham uma consciência pecaminosa. Mas aí eles resolvem desobedecer a Deus. Então eles estão decidindo aqui, olha, Deus, eu não quero isso aqui que você fez para mim, não. A partir de hoje eu quero tomar as minhas próprias decisões.
Eu quero fazer as minhas próprias escolhas. É por isso que Satanás, né, na figura da serpente, irmãos, ele não tentou o homem e Eva com longevidade, porque senão eles tinham comido o fruto da vida eterna, não é verdade? Sabe o que eles tentaram? Eles tentaram no fruto do conhecimento, do poder, da sabedoria. Isso continua enganando nossos corações, irmãos. A gente acha que para a gente ser aceito, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber mais, a gente tem que ser melhor do que um outro. O Satanás continua, irmãos, ele é tão fajuto que ele não muda as artimanhas. Ele continua fazendo isso. E consegue enganar Eva e consequentemente Adão. E agora nós vemos aqui o primeiro ato de pecado que a Bíblia registra, irmãos, não era qualquer lugar. Era um lugar perfeito. Não era um lugar, não era uma casa, não era uma sociedade construída, era um jardim de paz, de alegria, de trabalho e de coisas boas. Mas o homem decidiu pecar. Então, quando ele decide desobedecer, daí a conta do pecado, irmãos, já não era tão simples assim. A conta do pecado era muito cara, irmãos, porque foi piorando e piorando. Sabe aquele cartão de crédito que você aí, não, vou pagar só o mínimo, achando que vai ajudar, daí piora, que já passou, não, só eu, né, mas tudo bem, vamos lá, e você vai parcelar a fatura, e daí já era, irmãos, aí aquilo que era disso, então essa era a fatura do pecado, e o pecado foi, olha só, Cauã, coloca para mim lá, Gênesis capítulo 3, versículo 15, no capítulo 3, Deus está dizendo, está trazendo juízo para o homem, para a mulher e para a serpente. Mas ele libera uma declaração, dizendo assim, que não apenas era uma declaração, mas era o futuro. Naquele ato Deus estava dizendo, olha só, vocês pecaram, mas eu estou dando um spoiler daquilo que vai acontecer. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então Deus está anunciando aqui que uma semente da mulher, que a descendência da mulher, irá ferir a cabeça da serpente, ou seja, destruir aquele sistema que um dia iniciou através da serpente. Mas irmãos, a fatura do pecado só aumentava. A fatura do pecado, ela só... E por duas vezes você vai ver nas escrituras, Deus encerrando uma civilização, na verdade duas civilizações, por causa do pecado. Deus, irmãos, olha só, nós vamos ouvir no relato de Gênesis capítulo 6, que o Senhor levanta um homem chamado Noé. Ele era diferente dos demais, anunciando, Noé, eu vou enviar um dilúvio. Tudo aquilo que você vai ver, eu vou dar um reset, vai iniciar de novo. Eu vou tirar o Linux, vou colocar o Windows, ou seja, vai começar de novo. E sobrou Noé e a família dele. Irmãos, não deu certo, porque o pecado estava lá. Ele, então Deus errou? Não, Deus não errou. Deus nunca erra, irmãos. Somos eu e você. O homem consegue sempre escolher aquilo que é contra a vontade ao Senhor. E depois nós vamos ler também em Gênesis a respeito de Sodoma e Gomorra, aonde o pecado de Sodoma e Gomorra era tanto que chegou até os céus. E o Senhor se propôs até, negociar com Abraão e dizer, se tiver lá 50 justos, eu não vou destruir. Aí Abraão começa um diálogo com Deus e diz, mas se tiver 40? Não, se tiver 40 tudo bem. Não, mas Deus, e se tiver 30?
Ô Abraão, você está testando a minha paciência. Tá bom, se tiver 30 eu não vou destruir. Tá, mas se tiver, não, 20, mas se tiver 10, se tiver 10 eu não vou destruir. Irmãos, olha só, naquela cidade, a gente não tem ideia de números, a Bíblia não registra, mas não tinha 10 pessoas justas, 10 pessoas humildes, 10 pessoas honestas, 10 pessoas que não apenas adorassem a Deus, mas que seguissem pelo caminho da bondade. Não existia. E você vai ver que no final Deus poupou uma família, que eram 4 e se tornou 3, porque a mulher estava presa àquela sociedade carnal, pecaminosa. E Deus trouxe juízo sobre Sodoma e sobre Gomorra. Mas a verdade é que a conta do pecado ela só aumentava, irmãos. Ela só aumentava e não ia acabar nunca isso. Mas olha só, Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. O profeta Isaías vai apontar, o profeta Isaías é chamado de profeta messiânico, aquele que profetizou a respeito da vinda do Messias, aquele que profetizou a salvação de Israel através do Messias. Olha só, então ele está anunciando, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Pode passar, Cláudio. Ele porém foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados, nós fomos sarados, nós fomos libertos, nós fomos transformados. Então Isaías está anunciando, tem uma receita. Ele começa a profetizar algo que pode mudar e que vai mudar a história do homem. Quando nós olhamos esse trecho de Isaías, amados, e alguns trechos do Velho Testamento, nós vamos ver que Deus está apontando um sacrifício. Deus está apontando. Após a queda do homem, a expiação do pecado sempre esteve ligado a um sacrifício de um animal. Sempre esteve ligado, irmão Edson, a um derramamento de sangue. Você vai ver, eu coloquei alguns exemplos, né? Quando Gênesis, no final do capítulo 3, ele vai dizer que Deus vestiu o homem com peles de animal. A Bíblia não diz que foi esse animal, qual era esse animal. Mas eu particularmente acredito que era um cordeiro. Porque a sequência é que quando chega lá em Caim e Abel, você vai ver Abel separando uma oferta, e Abel era pastor de ovelhas, e ele separa o seu melhor cordeiro. Não sei se você está entendendo isso. Abel separa a sua melhor, um macho. A Bíblia diz que é um macho. O melhor que ele tinha, talvez o mais gordinho, Luiz, o mais fofinho. Ele separa das suas ovelhas. Ele fala, não, isso aqui é para Deus. Mas eu pergunto a vocês, irmãos, quem foi que pediu o cordeiro para Abel? Foi Deus? Não. Estava escrito em algum lugar? Não. Veio dele o desejo de ofertar a Deus com aquilo que ele tinha nas mãos. Então ele separou o melhor, que era um cordeiro. E você vai ver a oferta do seu irmão. Caim era agricultor, foi lá pegar na sua horta. A Bíblia não diz a qualidade da oferta de Caim, irmãos. Alguns de nós dizem, Caim pegou qualquer coisa. Eu sinceramente acho que Caim, ele não seria louco de pegar qualquer coisa. O que é que acontece é que o coração de Abel estava tão desejoso em agradar o Senhor,
Estava tão desejoso de ofertar e adorar o Senhor e dizer: Senhor, eu não vou te dar qualquer coisa não, eu vou te dar o melhor que eu tenho. Isso reprovou, irmãos, isso reprovou a oferta de Caim. Sabe por quê? Porque quando nós temos alguém que está disposto a entregar tudo, nós elevamos o nível. Eu não posso andar com o Ariel, entendendo que o Ariel está disposto a sacrificar tudo pelo Senhor, pela presença do Senhor, e eu não estou disposto. Ele sempre vai estar, a oferta dele sempre vai estar acima da minha, porque não tem a ver. Ele pode dar menos do que eu, irmãos, o valor bem menos do que eu, mas se no coração dele ele entender. Foi a oferta da viúva, vocês lembram? Tinha gente dando muito mais naquele gasofilaço, irmãos. Tinha dando, jogando cheque, fazendo pix. Tinha gente entregando terreno e rebanho. E veio uma mulher, lança duas moedas. Jesus disse: quem que vocês acham que deu mais? Ué, Jesus, está de pegadinha comigo? É claro que esses caras que fez pix, entregou tudo. E aquela mulher, ela deu tudo o que tinha. Ela entregou, ela ofertou não apenas 2 moedas, mas ofertou um coração grato, um coração adorador, um coração quebrantado. Talvez um coração, irmãos, talvez você esteja aqui necessitando de um milagre. Talvez as tuas pernas nem gostariam de estar aqui, mas você entende que, Senhor, é só a tua presença que pode entrar na minha casa, na minha família, mudar a situação. Só o Senhor pode fazer. A oferta de Abel condenou a oferta de Caim. Mas olha só outro trecho. Abraão e Isaac, você sabe muito bem a história. Deus é fantástico, porque quantos filhos Abraão tinha nessa época, irmãos? 1, sim ou não? Não, tinha 2. Nossa, gente, isso é muito chique para mim, posso tirar? Abraão tinha 2 filhos, um chamado Ismael e outro Isaac, amém? Aí Deus chega para Abraão e disse: Abraão, pega teu filho, o único filho, a quem você ama. Irmãos, mas olha só, como pai, agora eu vou ter 2 filhos, amém? E você que tem mais de um filho, você não ama um mais do que o outro, ama? Sim ou não? Seu Luiz, você ama mais o Samuel do que o Saulo? Não, né? Dona Márcia, você ama mais o Wagner do que a Vivi? E o Henrique? O Henrique, tá certo que o caçula tem uma bênção a mais, né, irmão? Eu sou caçula, eu sei o que é. Mas, para a mãe e para o pai, é igual o amor. Aí Deus fala para Abraão: pega lá teu único filho. Sabe por quê? Deus está dizendo aqui que tudo está fora da palavra de Deus. O Senhor não reconhece, porque a promessa de Deus para Abraão era um filho da promessa, era Isaac, o filho da sua esposa Sara. Essa era a promessa. Mas Abraão, você sabe a história, quis dar uma ajuda para Deus. Foi lá, ele fez um sacrifício grande, né? Eu acho que ele foi forçado, irmão, a se deitar com H. De fato, eu penso que ele foi forçado, mas tudo bem. Daí Deus fala: pega teu filho, sobe um monte e me ofereça ele em holocausto. Mãe, eu fico imaginando o coração de Abraão, né? Vamos fazer um exercício aqui, fecha os teus olhos. Eu quero que você pense no sonho da tua vida, no alvo da tua vida. Talvez seja a sua família, talvez seja os teus filhos, a promessa que o Senhor te deu, aquilo de negociado que ou você já recebeu, ou você busca em receber. Pensa aí nisso, irmãos, pensa. Aí agora eu quero que você faça esse exercício comigo e ouça Deus dizendo: sabe isso aqui que eu te prometi? Eu quero de volta. Pode me dar. Eu quero que você me dê. Eu quero que você ofereça em holocausto. Eu quero que você entregue no altar.
Qual que vai ser a tua posição para Deus? Dizer, mas Senhor, eu demorei tanto tempo, eu esperei aquele gatão, aquela gatona para casar e construir uma família há tanto tempo, como que o Senhor me pede assim da noite para o dia? A Bíblia não diz, irmãos, a Bíblia não registra a atitude de Abraão, os pensamentos, não fala se Abraão questionou a Deus, mas fala que ele pegou Isaac e ele caminhou 3 dias. Chegou ao pé do monte, ele disse para os servos, fique aqui, eu e o menino, vamos subir para sacrificar e já voltamos. Ele falou, já voltamos. Você sabe a história, talvez lá, Abraão preparando o altar, a pedra, aí Isaac, né, que não é bobinho nem nada, eu falei, pai, está aqui a faca, está aqui a lenha, está aqui o carvão, está aqui o álcool para acender. Meu filho, calma, Deus providenciará um cordeiro para si. E vai passando aquela aflição, e talvez chegue uma hora que Abraão não aguenta e diz, meu filho, você é o sacrifício. É você que Deus pediu para sacrificar. E você conhece a história, e quando Abraão levanta a mão, e a Bíblia diz que um anjo segurou a mão do Abraão, dizer, Abraão, não faça tal, agora eu sei que você ama mais a mim do que qualquer outra coisa. Mas a Bíblia vai registrar um fato interessante, que no arbusto, ou em algo ali perto, Deus envia um cordeiro para o lugar de Isaac, William. Irmãos, esse cordeiro não estava lá antes. Sabe por quê? Porque se tivesse antes, Abraão já tinha pegado ele, mas tinha colocado lá. O cordeiro chegou depois. O cordeiro assumiu o lugar que era meu, que era seu, que era de Isaac, amém? O cordeiro, e Abraão sacrifica, e o cordeiro é imolado. Se você não vamos ler para a gente não perder tempo, mas Levítico capítulo 1, versículo do 2 ao 9, o Senhor está instituindo o holocausto, os sacrifícios de cordeiro. Você vai ver quando chegar lá na sua casa, você lê Levítico capítulo 1, versículo 2. A expiação do pecado do homem sempre esteve atrelada ao sacrifício de um cordeiro. Sabe por isso que você vai olhar lá no Evangelho de João. Coloca essa para nós aí, Calão, por favor, para a gente. João capítulo 1, versículo 29. Aquela movimentação, né? João batizando, chamando os negociados lá de raça de víbora. Vocês são hipócritas, vocês não valem nada. E ele batizando, pregando, arrependa-se, o reino de Deus está vindo. Irmão, eu fico imaginando, eu sou meio fora das pelotas, daí eu fico imaginando João Batista, né? Lá batizando. Cara, os olhos. Peraí. Calma, gente, silêncio. Lembre que eu falei para vocês que a expiação do pecado do homem sempre esteve atrelada a um sacrifício de um cordeiro. Aí agora João libera uma declaração e diz, eis aí, vejam, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam aí, esse é desse que eu estou falando, é esse que eu estou pregando, é esse que eu falei que eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Esse é o cara, esse é o Filho do Deus vivo, esse é o Messias, que trará paz a Israel, que trará um novo tempo para Israel. Depois de mim, um homem, e ele declara, vejam aí, irmãos. Por que João Batista associa Jesus como um cordeiro? Porque a profecia de Isaías e outros profetas estavam anunciando a forma que Jesus seria sacrificado, seria imolado, irmãos. E eu não quero entrar em detalhes da sua crucificação, mas eu iniciei essa palavra dizendo, Senhor, eu perguntava para Deus, por que uma morte tão sangrenta? Por que uma morte tão vil? Por quê?
porque deveria haver derramamento de sangue para a remissão de pecados. E agora não um cordeiro qualquer, cordeiro vivo, cordeiro de Deus, o Filho unigênito. Jesus sofreu tanto, irmãos, tanto. Jesus sofreu muito. Você vai ver lá no filme, né? Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Cenas que a gente não aguenta ver. Quem aqui assiste o Paixão de Cristo e chora? Só eu? Você chora junto? Porque você não aguenta. Eu acho que foi muito pior. Jesus sofreu tanto para que eu e você tenhamos uma vida qualquer, irmãos. Uma vida sem prestação de conta, Mateus. Uma vida, mas o Senhor se entregou por mim, agora eu posso viver da forma que eu quero. Mas a gente não está olhando para aquilo para o sacrifício. Foi tão sério o sacrifício de Cristo, irmãos, que eu e você, todos os dias, a gente deveria passar alguns minutos, algumas horas, chorando e dizer: Senhor, obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado, nós estamos em Santa Ceia aqui, e a Santa Ceia, uma vez por mês, é esse momento de dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor assumiu o meu lugar. Era eu para ser crucificado, era eu para ser castigado. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Só você sabe a podrura que você é ou não é? Você não precisa de ninguém para dizer o quão podre você é. Eu não preciso de ninguém, irmão, para me dizer o quão podre, o quão ruim eu sou. Minha esposa consegue te dizer 20% da minha ruindade. Os 880 está aqui, ó. Está aqui. Jesus foi entregue, Jesus foi sacrificado não apenas pelos pecados antes dele, mas pelos pecados depois dele. Então, por todos os pecados que você vai realizar na tua vida, seja qual for, ele se entregou por amor, ele te perdoou. Por isso que a morte foi tão sangrenta, por isso que o castigo dele foi ninguém mais aguentaria aquilo que só ele aguentou. E no final, quando já crucificado, a Bíblia diz, Mateus capítulo 27, coloca lá, Cauã, 27, versículo 50. Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o seu espírito. Mas se você olhar o relato de Mateus, ele só vai dizer que Jesus bradou em alta voz. Mas há uma pergunta: o que ele bradou? Qual que foi a declaração que ele fez antes de ir morrer? O Evangelho de Mateus não vai citar, mas João capítulo 19, versículo 30 vai nos dizer uma expressão que devia ser a expressão da nossa vida. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Está consumado. A penúltima palavra, as palavras de Cristo, a última frase de Jesus na cruz, no grego, ela diz tetelestai, que é justamente está consumado. Mas o que significa essa palavra? Irmãos, algumas coisas aconteciam para que aquela sociedade romana, né, tetelestai funcionava como um grande carimbo, né? E vinha assim algo que acontecia, por exemplo, achei o meu trabalho. Quando um pai dava uma tarefa para um filho, ao concluí-la, o filho dizia para o pai: pai, tetelestai, está consumado, está finalizada a missão que você recebeu, que eu recebi do Senhor.
Tetelestai. Está consumado. 2, em outra situação que acontecia era quando alguém quitava uma grande dívida. Uma dívida impagável, mas ele destacou a vida toda a fim de pagar essa dívida. Ele vinha lá com carimbaço, né? Não sei como é que funcionava a sociedade lá daquela época, mas talvez os auditores vinham aqui e soltavam ali o carimbaço dizendo: Tetelestai, está pago, está consumado. E 3, era uma posse da propriedade, quando alguém comprava um terreno. Quando alguém comprava algo, um lote, ou um grande terreno, ele pagava, e vinha alguém, dizia: Tetelestai, está pago. Irmãos, eu não sei se você vê, mas nessas 3 situações nós vemos Jesus dizendo: está consumado. Ou seja, o preço foi pago, a angústia, o sofrimento eu assumi para mim, ou seja, está consumado. É por isso que você vai ver, depois que ele entregou o seu espírito, o véu do tempo se rasgar de alto a baixo, e agora eu e você podemos ter livre acesso ao trono da graça, ao novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue da aliança. Sabe por quê? Porque está pago. Está consumado. Com sua morte na cruz, irmãos, Cristo cumpriu uma missão de ser o nosso resgatador. Pagou por um completo a nossa dívida e nos deu a escritura da posse eterna. Está consumado. A gente tem algumas noções quando isso acontece na nossa vida. Você já passou por um momento que eu não tinha condições de algo, não tinha condições de fazer um exame, uma aquisição, e foi lá alguém usado por Deus, mesmo que ele não saiba, e dizer: eu vou pagar para você. Está consumado, Tetelestai, eu vou liquidar para você. Pensa aí se isso já aconteceu. Irmãos, se eu contar para você, já aconteceu algumas vezes, a gente não vai sair, vai chegar aqui de noite, eu vou estar contando para vocês. Eu lembro de uma vez, estávamos na faculdade, há poucos dias da formatura, morava com meus pais, eu não tinha nenhum dinheiro, morava em Manaus, nenhum dinheiro para realizar a formatura. E eu já estava certo, dizer: Senhor, eu já consegui fazer, para mim já está excelente. E veio uma amiga nossa, católica, Núncia, o nome dela, não esqueça, até nunca esquecerei. E ela disse para mim: Simon, você vai participar? Eu falei: Núncia, eu não vou, meus pais não têm condições de pagar, e eu estou desempregado, eu não consigo. Ela olhou o fundo dos meus olhos e disse: eu vou pagar para você. Pode deixar, você vai participar. Dias depois eu descobri que não foi só para mim que ela pagou, mas para 2 mais amigos. Ela foi usada por Deus para realizar algo que eu não tinha condições. Uma vez, nossa, eu tenho tantas histórias do pastor que tantas histórias, irmãos. Uma vez, a primeira vez que ele me levou na Lua Gel, lembra? Um primeiro aniversário meu aqui. Irmãos, eu nunca tinha ido numa loja chique, irmão Edson. Aí eu falei, ele escolhe, ele não falou escolhe uma camisa, não falou. Daí, irmãos, aí o vendedor, Miguel, foi trazendo, irmãos, e meus olhos brilhavam aquilo. Não, falei, meu Deus, não pode ser, né? Eu nem, de verdade, Guilherme, eu nem olhei o preço, porque eu nem não tinha noção. Irmão, no final eu estava com 5 camisas para pagar lá. 5 camisas. Era uma, nem sei, ele não tinha falado que era uma, mas também não era 5, né? E daí, eu olhei para ele olhava para mim, e o vendedor, e aí como é que vamos fazer? Porque sabe como que é vendedor, né? E ele pagou aquelas camisas, depois quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa: amor, eu acho que eu exagerei.
Eu acho que eu exagerei. Eu acho que foi de 24 vezes, sei lá quantas. Mas ele pagou algo que eu não tinha noção do que era, do que era o valor, irmãos. Eu não tinha noção de quanto custava. Eu sabia que era muito. Eu acho que até hoje já estão pagando, né, as camisas. Mas outra oportunidade, eu lembro que, eu não sei, acho que alguns lembram, sim, de às vão lembrar, quando em 2020 ali, eu tinha um Uno 99, no meu xodó aquele carro, irmãos. A gente chamava ele de raridade. Pensa numa raridade. Fiat Uno, quem já teve o Fiat Uno aqui, sabe o que é? Oh, aleluia, obrigado pelo Fiat Uno, Senhor. Irmãos, ungido, vazava óleo, que é uma beleza. E uma vez a minha irmã me convidou para ir a Joinville, eu, minha esposa, e o Tito era recém-nascido, eu acho que o Tito tinha 3 ou 4 meses. E eu falava, mas como que a gente vai nesse carro aqui? E vamos, né? Eu acho que nós estávamos na Renovar ainda. E o pastor Eduardo, né? Talvez não uma figura, mas no coração ele nunca deixou de ser nosso pastor, mas não era mais responsável pela nossa vida, né? Entre aspas. E eu comentei com ele, ele disse: você vai no meu carro. Aí, irmãos, eu lembro até hoje a cena quando ele foi buscar o raridade lá em casa. O banco era quebrado, Dani. E ele é bem pequenininho. Daí ele foi assim, ó, cheirando o volante, vazando óleo. E naquela época ele tinha acho que era um carro sedã. E eu fui para Joinville no carro sedã, gigante, né, irmão? Grandão, né? Pelo menos por um final de semana o carro era meu, né? E tantas outras histórias, mas talvez você está se identificando, irmãos, várias histórias que o Cid e a Josi abençoaram a minha vida, a minha casa. O meu casamento foi fruto disso, de milagre. Onde dizendo eu não tinha condições e o Senhor nos deu pessoas, o Edson estava lá. Eu casei para a glória de Jesus, irmãos. Ao redor da piscina, mas nem nos meus maiores sonhos eu teria um casamento daquele. Mas há poucos dias atrás, eu estava em casa, irmãos. Segunda-feira, geralmente segunda-feira é o dia mais atípico de trabalho. Eu tenho as 10 aulas e criança gritando e negociado tudo. Vocês, né? Lá no teu trabalho você enfrenta isso também. Eu estava cansado. Daí o pastor disse: Simon, vamos lá na célula do Dani? Irmãos, eu pensei 2, 3, 4, 5 vezes. O não já estava na ponta da minha língua. Falei, não vou, né? Tudo que eu quero é descansar um pouquinho. Mas eu lembrei, pode ser uma oportunidade de eu estar com ele, conversando, alinhando nossos corações. Fazia tempo que a gente não saía conversar. E fomos. Chegamos lá, uma célula maravilhosa. O Dani, bem louco. A Rose também, uma célula maravilhosa lá. E no final da célula, eu vi o pastor, né, indo lá para a cadeira do Dani, né? Não, amanhã eu tenho um horário e eu vou aproveitar para que não precise vir aqui amanhã. Fiquei na minha. Aí, a Rose, usada por Deus, ela disse: Dani, por que você não corta o cabelo do Simon também? Aí eu pensei e falei: não, Jesus. O que eles não sabem é que um dia antes eu tinha falado para minha esposa: amor, não sobrou dinheiro nem para cortar o cabelo. Não sobrou dinheiro para cortar o cabelo, nem para fazer a barba. Ele disse: amém. O Senhor vai prover. Eu cheguei lá. Depois do pastor, o Dani me chamou. Irmãos, só quem sabe que é uma dívida paga. Só quem sabe o que é algo quando você não consegue ter condição de alguém chega lá e diz: cara, eu vou pagar por ti. Tetelestai. E o meu coração estava tão transbordando. E a gente chorou, né, Dani? A gente derramou uns ranhos lá junto, porque ele colocou um louvor.
E naquele dia eu nem agradeci a vocês, e eu quero fazer isso de altar, de púlpito. Vocês foram usados para abençoar a minha vida. Eu ainda saí de lá com shampoo, irmãos. Aí eu cheguei em casa, eu falei assim: Jesus, você é maravilhoso. No outro dia eu falei para a mãe: cortei o cabelo, fiz a barra, ainda ganhei o shampoo. Deixa eu falar algo para vocês, meus amados. A minha cota escavou. Foi isso que Jesus fez por nós na cruz. A Páscoa, o Evangelho, resumido de uma forma bem grosseira, aquilo que nós não conseguiríamos fazer, Deus fez por nós. Amém? Vamos ficar de pé? Só para parecer que está acabando, feche teus olhos. Eu contei para você aqui alguns testemunhos, talvez simples, mas eu tenho certeza que você tem outros tantos. Irmãos, tem vários que a gente acaba, passando despercebido, mas o meu intuito essa manhã é te dizer que foi isso que Jesus fez para ti. Agora aumenta o nível 10, 30, 50, 100 vezes mais. Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz, dizendo: está consumado, os seus pecados foram perdoados, tetelestai, está pago, tetelestai, está liquidado, o escrito de dívida foi removido, foi arrancado. Agora você pode se achegar, não precisa se esconder, você não precisa mais de um mediador. Nós já temos um único e suficiente Salvador, mediador, que é Cristo Jesus. Basta você rasgar o teu coração, basta você confessar, dizer: Senhor, faz na minha vida, eu me arrependo, eu não quero viver longe dos teus caminhos, eu não quero viver longe, Senhor, longe do teu amor, não quero. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, pelos teus milagres, te agradecemos pelo teu sacrifício, pela santa ceia, Senhor. Estamos aqui trazendo memória, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor entregou por amor a nós, por amor a todo aquele que crê, por amor à humanidade, por amor ao homem e à mulher. Nós chamamos, Senhor, nós nunca seríamos capazes de apagar os nossos pecados, mas o Senhor assim o fez, nos dando vida e vida com abundância, Pai. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus.